Olá, galerinha do quinto ano, boa tarde para vocês. Nós vamos iniciar nossa aula de hoje, mas antes da gente começar, eu já gostaria de falar o seguinte: possivelmente amanhã, né, o pessoal da escola, amanhã na quinta-feira, a escola deve já fazer a entrega da apostila de maio e vai recolher essa que estão com vocês. Então, como amanhã pode ser que vocês já acabem ficando sem apostila, eu vou gravar essa aula de hoje que eu vou mandar para vocês, já é um resuminho, né? Eu vou explicar aqui de forma mais resumida as aulas de quarta, de quinta e de sexta, que aí vocês tentam terminar até amanhã. Tem gente que com certeza já deve ter terminado, então dá uma revisada aqui, tá bom? Então esse vídeo é um vídeo só, né, explicando a aula de quarta, de quinta e de sexta. Eu vou tentar não explicar tudo, eu vou tentar não me prolongar para o vídeo não ficar muito grande. E aí, se você tiver alguma dúvida, se a minha explicação não ficar muito clara para você, assim que você estiver ouvindo a aula, assistindo a aula, você pode me perguntar lá no meu privado ou no grupo da turma, que aí eu explico novamente para você, tá bom? Então vamos lá. Hoje, né, nessa aula de quarta-feira, Geografia, aqui vai ter um textinho falando sobre a formação do povo brasileiro, tá bom? Ele vem explicando, que o Brasil é um país com uma grande diversidade étnica. O que seria diversidade étnica? Uma diversidade de brancos, de negros, de indígenas. Olha aqui o que ele está dizendo. Sua população é composta essencialmente por três principais grupos étnicos: o indígena, o branco e o negro. Os indígenas constituem a população nativa do país, os portugueses foram os povos colonizadores da nação e os negros africanos foram trazidos para o trabalho escravo. Esse contexto proporcionou a miscigenação. O que seria miscigenação? É essa mistura entre branco, negro, né? E aí o texto ele vai explicando sobre como acontece essa mistura, quem se chama quem, o mulato é o branco mais negro, o caboclo ou mameluco é o branco mais o índio, o cafuso é o índio mais o negro, certo? E aí, na diversidade étnica da população brasileira, é sempre importante ressaltar que nos estados brasileiros não há homogeneidade étnica, e sim a predominância de vários grupos. O que significa que não há homogeneidade étnica? É uma palavra difícil, né? Significa que no nosso Brasil não existe um lugar em que, por exemplo, o negro é homogêneo. O que é homogêneo? Onde só tem negro. Não existe um lugar onde só tem branco. Não existe um lugar onde só tem índio. É isso que ele está querendo dizer. Homogeneidade é de algo homogêneo, uniforme, né, digamos assim, vários grupos iguais. Professor, mas tem certos lugares que você vai que a maioria é negro. Sim, né, a gente tem aqui no nosso município comunidades quilombolas que se você for lá, a maioria, sim, a maioria é negro. Mas não é um lugar homogêneo. Com certeza você vai encontrar ali talvez pessoas brancas. Do mesmo lugar, do mesmo jeito, se você for numa região onde é habitada por índios, que não vai ser uma região homogênea de índios, de indígenas, mas que pode ser que ali exista algum branco ou algum negro também, certo? A região sul, nós vamos ver que a distribuição dos principais grupos étnicos pelo território nacional é uma consequência do povoamento, né, das regiões. No sul, teve os europeus como principais povos, né, ocupantes do território. Então, lá no sul, você vai ver muitos brancos. Pode ser que tenha ali algum negro, algum indígena, mas não é homogêneo, mas a maioria é branca. Por quê? Porque quem ocupou a maior parte do sul do Brasil foram os europeus. Na região da Amazônia predominam já os descendentes indígenas, né? Porque era uma região onde tinha muitas tribos, né? Até hoje ainda existem alguns. E os afrodescendentes são a maioria do Nordeste brasileiro. No entanto, existe grande diversidade, mesmo entre essas regiões, pois, além de ter ocorrido a miscigenação, a mistura nesses locais, há um grande fluxo migratório. O que é fluxo migratório? É quando eles migram de lugar para lugar.
né, entre essas partes do Brasil. E aqui vem explicando, ó, o que é etnia? Termo utilizado para se referir às diferenças físicas e culturais entre os seres humanos, como, por exemplo, os índios, né, os negros e os brancos. E a miscigenação é o processo gerado a partir da mistura entre essas diferentes etnias, o mulato, o caboclo e o cafuso. Entendemos até aqui? Então vamos lá. Agora responda. Observe a imagem ao lado e escreva como são as pessoas que parecem, né? Como são as pessoas que aparecem. Você vai escrever as características dessas pessoas que estão aparecendo aqui. Ó, uma é branca, do cabelo liso, loira, né? A outra é negra, do cabelo cacheado. Uma outra é branca, né? Aparentemente do cabelo cacheado. Tem um índio aqui todo pintado. Tem um outro índio aqui embaixo. Tem uma mulher branca do cabelo cacheado. Tem uma aqui do cabelo liso. Enfim, descreva quais são as características dessas pessoas que aparecem aqui e escreva aqui do lado. Finalizou isso aí? Vamos para o 2. O Brasil é um país com grande diversidade étnica. Quais são os 3 principais grupos que compõem a população brasileira? As 3 principais etnias, que fala lá no início do texto. Volta lá. Número 3. Qual povo é nativo do Brasil? Nós temos branco, português, índio e africano, né? O africano que é proveniente o negro que é proveniente dos africanos. Aí, qual que é o nativo? Digamos assim, que quando os portugueses, né? Quando os brancos chegaram aqui, já tinham aqui, já estavam aqui. Marca o xizinho aí. No número 4, você vai completar. Tá vendo? A mistura de etnias do Brasil gerou o quê? Né? De acordo com o texto, volta lá e completa. Número 5, pergunte para seus pais qual a origem étnica da sua família. Pergunta para o seu pai ou para sua mãe aí, né? Se a sua família é de qual origem? Tem gente que é de família italiana, e aí você pode dizer que é de origem europeia, branca, né? Tem gente que é de família indígena, outros são de família negra, e aí você vai falar, ó, minha família é de origem de escravos, minha bisavó, minha tataravó foi escrava. Ah, não, minha família é de origem indígena. A minha, por exemplo, eu posso afirmar que ela também teve um pouquinho de índio e um pouquinho de negro, né? Se você for olhar os meus ancestrais. Então, escrevam aí, pergunta para o pai de vocês, tá bom? Ou para a mãe. E aí a gente vai para a matemática. Matemática, nessa número 1, vocês só vão marcar um xizinho. É fácil, vocês só precisam entender, olha só. Lembra, termina português primeiro, depois vem para matemática. Dormir na medida certa pode afastar problemas como cansaço e falta de concentração. Considerando que os médicos recomendam que um adulto durma 8 horas por dia, a fração que representa as horas que ele dorme em relação às 24 horas do dia é... Então, você vai representar a fração a quantidade de horas que um adulto dorme. Então, se um total é 24, qual é o total que ele tem que dormir das 24? 8. Então, aí você vai lembrar da fração. Qual é o número que fica embaixo, não é o total? Olha lá, o total. Então, se o total é 24, ó, não é um dia só tem 24 horas, não tem mais que isso. Então, o total é 24. Aonde aqui? Qual é a alternativa aqui em que o total é 24? Aí, dessas 24 horas, 8 ele tem que dormir. O mínimo, né, que os médicos recomendam para um adulto dormir. Né? Então, 8 ele tem que dormir. Então, se o 24 é o total, a parte de cima, que seria a parte pintada, ou nesse caso, que seriam as horas dormidas, seria o 8. Então, qual é a fração em que o 8, são 8 horas que vem na parte de cima, e embaixo vem as 24 horas, que é o total. Ó, facinho essa, né? Então, marca aí, né? E vamos para o número 2. Na escola em que Marina estuda, acabaram de construir um teatro. Ela verificou que havia 9 fileiras com 23 poltronas. Quantas poltronas possui
ao todo o teatro. Então, se tem 9 com 23, que conta que você vai fazer aqui para você descobrir o total de poltrona? Você vai multiplicar 23 por 9. Calcula aí e marca. E marca a opção. Continho de vezes, tá? 23 vezes 9. Coloca o cálculo aí. Essa número 3, pessoal, é divisão com vírgula. Eu vou gravar um outro videozinho e vou postar para vocês só resolvendo essa 3 para ajudar vocês, porque vocês não viram divisão com vírgula em sala de aula. Olha lá, Marcos e 4 amigos foram a uma lanchonete e o valor total da conta foi R$ 35,50. Todos vão pagar a mesma quantia. Qual o valor cada um deve pagar? De cara eu já te falo, 35 é o valor total. Dividido para quantas pessoas? 4? Não, porque Marcos está junto, né? Então é 35 vezes 5, 35,50, né? Que é 35,50. Eu vou fazer esse vídeo separado à parte, para vocês entenderem que vírgula, né? O resultado também tem que ter vírgula, ó, igual essas daqui. Número 4. A família de Cláudia foi passar um feriado em uma fazenda, em um hotel fazenda. Observe a tabela de preços das diárias desse hotel. Então, nós temos aqui, ó, a criança de até 3 anos não paga, nem de segunda a quinta e nem de sexta a domingo, não paga, nem feriado. Crianças de 4 a 12 anos. De segunda-feira a quinta-feira, crianças de 4 a 12 anos pagam só R$ 70. Agora, de sexta a domingo e feriado, eles já pagam 85. E pessoas com 13 anos para cima, né, em diante, de segunda a quinta-feira ele paga 130. Já de sexta, domingo e feriado ele paga 156. Aí nós temos a promoção do mês. Ó. Pessoas com mais de 65 anos pagam meia diária, ou seja, paga a metade do valor de adulto, que é esse valor aqui. Ó. Então, vamos lá. Letra A. Para esta viagem foram Cláudia... Vamos lá, computador, me ajude. Para essa viagem foram Cláudia, que tem 13 anos, seu irmão Lucas, que tem 6 anos, sua irmãzinha de 2 anos, que se chama Mariana, sua avó de 68 anos, seu pai, que tem 43, e sua mãe, que tem 40. Sabendo que a família ficou no hotel por 3 dias, quanto o pai de Cláudia pagou pela hospedagem? Bom, você vai ter que calcular aí. Aqui não está dizendo quais foram os dias. Ó, foram para viagem. Ah, tá. Olha lá. Ó. Tem que prestar atenção no enunciado, pessoal. A família de Cláudia foi passar um feriado em um hotel fazenda. Um feriado. Então, se foi para o feriado, o valor deles, ó, vai ser o valor que está nessa tabela aqui, ó, que é o valor de feriado, certo? Então, quando é feriado, principalmente esses feriados prolongados, o valor é o mesmo para todos os dias de feriado. Então, eles ficaram 3 dias. Então, vamos entender. Cláudia tem 13 anos. 13 anos é maior, olha lá, ó, é acima de 13. Então, 156. Só o de Cláudia, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui, que é 156 vezes 3, porque são 3 dias. Tá? Não vou resolver ainda não. Agora vamos ver o seu irmão Lucas, que tem 6 anos. Quem tem 6 anos, olha lá, ó, crianças de 4 a 12 anos, 85. Então, o Lucas tem que pagar, né, o valor do Lucas do Lucas, que tem 6 anos, é 85, também vezes 3, porque são 3 dias. Em seguida, vem a irmãzinha de 2 anos. A irmãzinha de 2 anos, ó, não paga, então não vou nem colocar, tá vendo que não paga?
porque ela tem crianças até 3 anos não pagam, então a irmãzinha de 2 anos não paga. Sua avó de 68 anos também está na viagem. Olha lá, ó. Lembra, pessoas com mais de 65 pagam meia diária. Aí você vai ter que calcular 156, olha como que é grande. Vamos lá, vamos botar aqui. Vou colocar aqui a avó. A avó. Você vai ter que pegar. Eu já vou calcular aqui para vocês para ficar mais fácil. R$ 156 é o valor de adulto. Mas idosos acima de 65, as pessoas, eles vão pagar a metade, né? Meia diária. Então, 156 dividido por 2, para achar o valor, vou botar aqui, ó, 156 dividido por 2 para eu achar a metade. Vai dar 78. Né? Eu sei que é 78 uma diária, porque a avó paga a metade. Então, é 78 ainda. Agora você tem que achar o quê? 78 vezes 3. O da avó. E o seu pai, que tem 43 anos, é adulto, vai pagar, ó, 156, vai pagar inteira. Vamos lá. O pai vai pagar os 156, que é o valor inteiro, né? Vezes 3, que são 3 dias. E por fim, a mãe que tem 40 anos, que também vai pagar os 156. Vai pagar os 156 por 3 dias, vezes 3. Aí vem lá, sabendo que a família ficou no hotel por 3 dias, quanto o pai de Cláudia pagou pela hospedagem? Bom, aqui você pode pensar, ele não vai pagar só o dele, né? Vamos considerar que o pai de Cláudia vai pagar a viagem, a hospedagem toda, né? Então, o que você vai fazer para você saber o valor? Cláudia, você vai fazer a continha, 156 vezes 3. Depois você vai fazer a continha do Lucas, 85 vezes 3. Depois você já vai fazer a continha da avó, que é 78 vezes 3. Já peguei a meia para você aqui. Depois você vai pegar o valor do pai, 156 vezes 3, e o valor da mãe, 156 vezes 3. Depois que você multiplicar 1, 2, 3, 4, 5 continhas, aí você soma o resultado de todos eles. Somou o resultado de todos eles, aí você vai achar o valor total. Por quê? Eu vou considerar aqui que o pai de Cláudia pagou por toda a hospedagem, né? Deixa eu ver aqui em cima, se não está falando, a família de Cláudia vai passar um feriado, observe a tabela. Então, eu quero saber o valor total que o pai de Cláudia vai pagar, porque o pai dele, o pai dela, que vai bancar toda a hospedagem de todo mundo. Então, você tem que fazer todo esse processo aí, ok? Finaliza isso daí, né? Eu fiz esse aqui para ajudar vocês. Façam os cálculos aí nesses cantinhos, no cantinho de vocês. Agora fica mais fácil. Lembra, multiplicação precisa de saber tabuada, tá bom? Senão você vai errar, ok? Eu ia dar continuidade nos vídeos, mas eu vou gravar separado para o vídeo não ficar muito longo. Então eu vou gravar aula por aula, mas eu vou postar tudo hoje, na quarta-feira para vocês, tá bom? Então muito obrigado, termina isso daí e depois você vem para a aula de história.